Religiosos, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Celebramos hoje o grande bispo e missionário, fundador de uma ordem religiosa, Santo Antônio Maria Claret. Ele que, nascendo de uma família simples e humilde, foi tecelão, buscou trabalhar ali na produção de tecidos junto à sua família, sendo que ao mesmo tempo já almejava a vocação sacerdotal. Estamos aqui no início do século XIX na Espanha e em Barcelona, e ali havia uma grande carestia. Então, por mais que quisesse ser sacerdote, almejasse essa graça, o dever primeiro para com seus pais, para com sua família, ali o seu dever de Estado, era essa ajuda no sustento da sua família, junto a seus pais. Por isso, trabalhou com afinco, mas seu coração nunca perdeu esse desejo de ser sacerdote e depois de ser missionário. Pôde então tornar-se sacerdote e, logo após ser ordenado, foi para Roma e pediu para se inscrever na Propaganda Fidei, nos sacerdotes que iam em missões por todo o mundo, junto aos jesuítas. E ali teve uma formação com os jesuítas, um retiro em que esse amor pela missão, pela pregação, pela conversão dos fiéis cresceu ainda mais no seu coração. E então começou a fazer o noviciado ali em meio à companhia de Jesus, mas esta não era a vontade de Deus. Deus às vezes se utiliza de dificuldades, de doenças, para então manifestar a sua vontade. E ele que tinha esse grande intuito, essa grande resolução de se tornar missionário, de se tornar um jesuíta, de pregar o evangelho pelo mundo inteiro, não pôde colocá-la em prática. E viu ali e entendeu que era a vontade de Deus. Após então se recuperar, pôde continuar a fazer suas pregações pela Espanha, já que não poderia viajar de navio, talvez para a América, como virá futuramente, naquele momento, mas pôde então pregar ali na sua região. A vontade de Deus era que se conservasse ali, na Espanha, para ali se tornar um grande pregador. E então, querendo fazer a vontade de Deus, com o seu breviário, com a Sagrada Escritura, saiu em missão pela Espanha, buscando então aqueles seus conterrâneos que estavam afastados de nosso Senhor Jesus Cristo. E sua vida espiritual começou a desabrochar. Ficou conhecido como um grande fazedor de milagres. A sua fama de santidade começava a se espalhar. E ele viu ali então um meio de fundar uma congregação segundo a vontade de Deus, os Filhos do Imaculado Coração de Maria, que seriam formados pelo padre Antônio Maria Claret. E essa formação foi tão forte, foi tão importante, que hoje são conhecidos como padres claretianos. Não tanto como os Filhos do Imaculado Coração de Maria, mas os padres claretianos, porque seguiram assim esse objetivo de pregar, de evangelizar. Aqui no Brasil estão presentes, a Sagrada Escritura, uma das mais vendidas, que é da editora Ave Maria, é justamente deles. Eles que fazem a Sagrada Escritura, a Bíblia da Ave Maria, aqui para o Brasil, e puderam assim também continuar esse trabalho de evangelização. Com a Guerra Civil Espanhola, desses seus padres, e foram abundantes em vocações, 271 chegaram a se tornar mártires, dos irmãos e padres claretianos. Então, mais de 270 mártires foram formados por Santo Antônio Maria Claret. A gente vê a importância de um santo, como que um santo forma outros santos, como que entregar-se à religião, entregar-se a nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo a sua vocação, seja ela qual for, é o verdadeiro caminho de santidade. É abandonar-se nas mãos de Deus. E ali naquele momento de grande briga e revolução, em que o governo ateu, materialista, comunista não queria, a religião não queria que o cristianismo se expandisse, pelo contrário, via a religião como um inimigo, seus padres não quiseram renegar a fé.
foi também para Cuba. Interessante que tanto em Cuba quanto na Espanha ele chegou a profetizar essas perseguições. Assim, depois em Cuba haverá uma grande perseguição também. E essas duas foram profetizadas por ele. Interessante nós olharmos esse desejo de santidade e serviço ao Senhor nas perseguições. Missionários, padres que queriam estar aonde ali haviam martírios, aonde haveria perseguição, aonde haveria dificuldade. Um coração totalmente entregue a nosso Senhor. E então em Santiago de Cuba pôde evangelizar aquela ilha, levar, então, nem que seja a cavalo. Ele narra no seu livro, há uma biografia dele que eu muito recomendo a leitura, grande, um livro grande, onde ele conta ali as suas missões, toda a sua vida, o fez a mando do seu confessor, como que obrigado. Ali ele conta as suas missões em Cuba, muitas vezes a cavalo, doente e na chuva, durante dias, com fome, para levar o evangelho de nosso Senhor. Então, no seu coração, um único desejo, servir verdadeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo e levar a santa religião a todos os lugares. Dedicando então ali a pobreza, dedicado ali aos mais pobres e simples, e vendo que a sua doença cada vez mais aumentava, já um pouco mais de idade, a venerável Maria Antônia Paris trabalhou também para fundar o ramo feminino. Como havia ali de grandes dificuldades, foi fundado também o ramo feminino das religiosas de Maria Imaculada, hoje também conhecidas como missionárias claretianas. E nós vemos os desígnios de Deus e a vontade de Deus. Ele que estava do modo mais pobre, poderíamos dizer, numa ilha em missão, é então chamado para ser confessor da rainha e pregador no Palácio Real. Então, a diferença de ambientes. E ele conseguiu e buscou ser santo nesses dois. Se em extrema pobreza e nas missões há uma dificuldade para a santidade, do mesmo modo na corte, em que o luxo, em que ali o desejo de ostentação, o desejo e o orgulho de apresentar riqueza, toma o coração das pessoas. Então, dois ambientes que são muito difíceis para viver a santidade, ele ali conseguiu ser santo. Então, após pregar e ser pregador então da rainha, viver ali pregando retiros para a corte, servindo ali a Deus, foi também chamado para defender, junto ali ao Concílio Vaticano I, a infalibilidade papal. Então, um padre que havia um grande conceito, um arcebispo, em que todos conheciam a sua fama de santidade e que não cessava em trabalhar. E após todos esses anos de luta, entregou sua alma ao Senhor, dando esse belo testemunho de viver a santidade em todos os ambientes, de viver a santidade mesmo nas dificuldades. Aí que está um grande motivo pelo qual nós também não devemos julgar os nossos irmãos que talvez não estejam levando a vida santa, porque se fossem dadas a eles as ocasiões e as graças que nos foram dadas, talvez eles seriam mais santos do que nós. Estariam buscando a santidade de um modo mais fervoroso do que nós. E os grandes santos, mesmo nas mais duras provações, perseveraram na santidade. Então, que o exemplo de Santo Antônio Maria Claret possa tocar o nosso coração. Ser santo, não importa o ambiente, não importa o lugar. Ali dá testemunho de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós.